Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro nesse começo de domingo, nesse nosso país que, para pessoas como eu e você, está causando sempre muitas interrogações. Mas eu quero chamar sua atenção nesse começo do nosso papo aqui, que essas interrogações elas estão dentro de um parâmetro da civilização. Nós estamos debatendo, questionando, criticando, rejeitando uma série de situações que acontecem no nosso país, mas dentro desse campo que nós conseguimos manter o nosso país, no campo da democracia. Isso não é pouca coisa não, gente. Porque se a configuração tivesse ficado diferente aqui no nosso país, em 2022, se essa gente insana, assassina, golpista tivesse permanecido no poder, esse nosso encontro aqui simplesmente não seria possível. Então nós temos que ter sempre em mente o que foi que a gente ajudou a barrar. Claro que tudo que a gente puder fazer para que jamais essas criaturas voltem, nós vamos fazer sempre. E dentro desse campo civilizatório, tudo que a gente tiver a obrigação de criticar, de chamar a atenção, de apontar, nós estamos fazendo. E é por isso que eu estou hoje com muita satisfação de ter visto que uma das lutas que eu travo aqui com vocês todos os dias e que foi reverberada, que é a questão da comunicação estratégica de um governo democrático, ela está sendo encarada agora pelo presidente Lula como uma questão que ele entende ser vital. Isso, se fosse percebido lá atrás, certamente nós teríamos nas eleições agora de 2022 um resultado muito diferente em muitos lugares, porque nós teríamos um manancial de informações, de discursos, de apontamentos, de críticas, de desmascaramentos muito superior. E, felizmente, houve esse entendimento a tempo do presidente da República e nós vamos ter aí pelo menos um ano e alguns meses aí para ajudar a esclarecer muitas coisas aqui no nosso país e, sobretudo, fazer também com que o governo perceba a opinião pública sobre uma série de temas para que justamente se paute em relação a tudo aquilo que defendeu ao longo da história e no último processo eleitoral. Eu vou conversar com vocês sobre situações absolutamente pontuais, situações que estão mostrando para a gente o que é que se passa na cabeça de um criminoso, de um bandido que chegou até a presidência do nosso país, fazendo ali com que o final da sua história seja o ato da maior covardia do planeta, deixando para trás todos aqueles que ele jogou aos leões. Bom, antes de entrarmos aqui nos nossos assuntos, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário, e se puder, venha também para o nosso clube de membros, você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, como eu disse para vocês, está sendo muito bacana, estou recebendo centenas e centenas de mensagens que compreenderam que aquilo que eu fazia aqui não era pegar no pé, nem do Paulo Pimenta, nem da comunicação, nem do presidente da República, não. A comunicação, como eu tenho dito para vocês, não é uma faculdade de um governo democrático, é uma obrigação. E isso, infelizmente, está sendo entendido agora que começa a ter esse entendimento. Que o presidente da República, por mais que ele não queira vir falar com as pessoas, que seja uma encheção de saco, então, mas do ponto de vista ético, moral, político, é obrigação dele, é obrigação do governo. Se o presidente não tem saco, pelo menos tem que ter alguém comandando um processo de interface com a sociedade, explicando para a sociedade o que está acontecendo. Olha, o presidente é um porta-voz, vai. Imaginar que o Paulo Pimenta fosse o porta-voz desde o começo. Todos os dias nós teríamos algum tipo de esclarecimento, algum tipo de situação envolvendo algo relacionado à nossa realidade. Mas isso não foi feito. Então, felizmente, diante de tantas críticas que nós estamos fazendo, houve essa percepção, porque o discurso do presidente Lula, antes de ontem, entendendo o problema da comunicação, mostra que ele conseguiu entender exatamente tudo que a gente tem falado aqui no nosso portal. Com essa fala aqui, gente, eu acho que não dá para vocês verem não, né? Mas acho que dá sim. Dá para dar congeladinha aqui. Percebam que a fala do presidente da República é exatamente a fala que eu faço aqui, quase que diariamente no nosso portal. Quando ele diz o seguinte: Lula citou exemplo de André Manuel López Obrador, ex-presidente do México, que
todo santo dia fazia uma entrevista com a imprensa, internet, pequenos blogs, e levava um ministro, 2 ministros, sobre o assunto que ele queria tratar. Ele fez assim durante 6 anos do seu mandato. E a Cláudia Sheinbaum, nova presidente do México, está fazendo do mesmo jeito. Gente, tudo que a gente fala aqui, então, isso vai representar uma possibilidade de avanços muito importantes no campo progressista. Porque nós, aqui dentro desse campo democrático, o grande desafio de canais como o nosso aqui é tentar compreender, interpretar algumas posições que vêm desde a extrema esquerda até as pessoas que estão no campo progressista e que têm uma leitura mais paciente, vamos dizer assim, de tudo que está acontecendo no Brasil. Tem uma tolerância maior sobre as coisas que estão andando no nosso país, da forma como estão andando. Então, é muito importante que dentro desse espectro a gente consiga extrair o melhor, que a gente consiga sintetizar o melhor aqui no nosso espaço para sinalizar para o governo as coisas que nós estamos pensando. Porque é só a gente ficar fazendo crítica, ficar só esperneando, ficar batendo, isso não tem funcionalidade nenhuma, porque você fica parecendo uma figura estridente que só está falando, então há um bloqueio. Quem está exercendo o poder, e até em outras posições na sociedade, a pessoa trava, não quer mais escutar. Não quer mais escutar o que você tem a dizer. Então, para a gente ter alguma efetividade nas nossas críticas, nós temos que ter uma compreensão e uma sabedoria muito grande para poder sermos escutados. Em função desse formato que eu tenho aqui com vocês, é que eu acho que ajudou a que o governo despertasse para essa situação. Agora, nós vamos continuar abordando as questões do pacote fiscal. Segunda-feira amanhã tem uma live 17 horas com a professora Maria Lúcia Fatorelli, ao vivo, para você participar. Nós vamos continuar a falar das questões relacionadas a salário mínimo, aposentadoria, BPC, a questão da saúde aqui no nosso país. O que está faltando para a gente ter uma melhoria mais acentuada no fornecimento de saúde do povo brasileiro, educação, dívida pública, infraestrutura, desenvolvimento, ciência, tecnologia. Temos muitas demandas no nosso país. Agora, os governos, de uma maneira geral, eles ficam muito encastelados e quando eles distribuem ali uma série de atividades para grupos políticos, o que é absolutamente legítimo, muitas vezes o governante fica vendido. Ele não tem condição de acompanhar tudo que está acontecendo. É muito importante, portanto, que nós tenhamos essa interface com as estruturas de governo a partir do presidente da República. Fala, presidente, olha só, tal coisa ali tá uma desgraça, tá? Se isso não for mexido aí, a vaca vai para o brejo. É assim que funciona. E assim funcionou muito bem no México, né? Por isso teve a eleição lá de Cláudia Sheinbaum. A gente vai voltar a falar sobre essas questões. Muitas pessoas reclamam aqui no nosso portal que às vezes eu coloco algumas manchetes que parecem ser sensacionalistas. Mas não são não, gente. Quando eu uso algumas expressões, você pode ver o conteúdo. O conteúdo está batendo com a realidade. Hoje, por exemplo, se eu colocar, eu não sei qual vai ser as expressões que eu vou usar aqui quando eu estiver fazendo a capinha do nosso encontro de hoje. Mas seria exagero dizer que o neto do ditador bolsonarista é ladrão? Que é um corrupto, é um bandido, é um foragido? Olha a coluna do Lauro Jardim aqui. Acho que muitos de vocês já viram isso. Aquele Paulo Figueiredo, neto do ditador João Batista de Oliveira Figueiredo, é acusado de ser um trambiqueiro e foi multado pelo Conselho de Valores Mobiliários em 102 milhões de reais. Qual é a falcatrua, gente? Corrupção. O grupo que ele fez parte, que ele comandou, é acusado de ter subornado diretores de bancos públicos para liberarem um financiamento vultoso para a construção de um hotel que leva a marca de Donald Trump. O Trump já foi alertado nos Estados Unidos, já rompeu a brincadeira. No entanto, o bandido, porque isso é um esquema de bandido, né, está sendo aqui procurado para responder sobre essa montanha de dinheiro, né? Então, esse é o estirpe, né? É o naipe, é o perfil de caráter dessa gente do mundo cão. E ontem a figura do inelegível deu uma entrevista, gente. Eu não vou mostrar o vídeo para vocês, mas vou mostrar o conteúdo aqui, porque as manchetes devem ser sensacionalistas quando a gente trata disso. A criatura foi perguntada lá sobre o futuro dele.
E ele está postando tudo, fica muito implícito duas coisas. Primeiro que ele está reproduzindo o discurso, que ele está sendo injustiçado para poder fugir. Esse é o discurso do fujão. Em segundo lugar, ele espera um milagre, que Donald Trump venha interceder, venha fazer um bloqueio, uma intervenção no nosso país para que ele seja candidato. Dá para acreditar? Observe aqui a fala. Vamos lá. Pois não. Tudo bem. Então eu queria dizer o seguinte. Eu sou uma ameaça não à democracia. Mas o senhor acredita que haverá reeleição? Olha só, as coisas acontecem no Brasil e no mundo. Tá? Temos dia 20 agora de janeiro, assume... Mas que vai lhe julgar os mesmos que lhe tiraram os direitos? Bem, assume agora o governo Trump. Você está vendo que ele está montando um secretariado mais focado. Não poderá interferir no seu caso? Olha só, o Maduro, há 2 dias, já soltou 100 presos políticos. Ele já mandou um recado para o Hamas. Solte os reféns israelenses e vai ficar complicado a região aí da faixa de Gaza. Ele está botando um secretariado que alguns eu conheço. O Marcos Rubio, que é de parentes cubanos, tá certo? O Jason Miller, que foi detido aqui em 21 pelo Alexandre de Moraes no aeroporto, por 3 horas, depois de participar de um CPEC em Brasília, está lá. O meu filho, Eduardo Bolsonaro, é íntimo da família do presidente Trump. Então, na cabeça do bandido, todo mundo é parça, né? Parceiro. E aí, para finalizar, ele manda essa aqui, que ele acha que o Trump pode fazer contra o nosso país. Vamos pegar aqui o Trump. Vamos ver. O que a assessoria do Trump já sabe. E eles não vão interferir. A princípio, pode vir uma decisão do governo Trump, depois do dia 20, em não reconhecer eleições em país onde o sistema eleitoral não seja transparente, confiável e auditável, bem como eleições que ocorram onde a oposição fique inelegível por julgamentos políticos de inelegibilidade, como esse que discutimos aqui agora. O Milei está fazendo a diferença da Argentina. Gente, é muita infâmia, né? Então, olha a cabeça do criminoso. É que o Trump passe a não reconhecer os países que não tiverem um voto direto, secreto, auditável, essa palhaçada toda que ele faz, que o Trump pode não reconhecer o processo eleitoral nosso de 2026 e também não reconhecer em função da existência de algum preso político, alguém que seja afastado por conta dessas insanidades que ele alega. Só que tem uma coisa, né? Como é que vai ficar a criatura na cadeia, cumprindo já início de pena, por roubo de joias? Será que os americanos eles apoiam esse tipo de situação? Além de outros tantos crimes que vão ser comprovados no meio dessa história toda, crimes que nós já sabemos. Então, o bandido ele está imaginando como um bandido de uma organização criminosa que acha que os crimes que ele cometeu não serão responsabilizados porque tem um juiz que é comprado, um juiz que é bandido, um juiz que faz parte da Orcrim. É isso que ele está pensando. O pensamento do bandido é esse, porque dentro das regras do jogo, ele vai para a cadeia. Por isso nós temos já cantado a pedra aqui. A criatura vai tentar fugir do nosso país. E aí a gente tem que evitar que isso aconteça, porque o final dessa criatura tem que ser a cadeia. E quando eu digo isso, não é nenhum exagero, não é nenhuma manchete para chamar atenção, não. São fatos que a Constituição e o direito penal do nosso país determinam que aconteça. Eu vou ficar por aqui, gente, mais tarde a gente volta, porque hoje é domingo, é dia de fazer resenha aí dos principais veículos de comunicação impressos no Brasil, tá bom? Um grande abraço, até lá. Tchau.